Pai, obrigado por esse momento. Obrigado porque o Senhor já está aqui. Tua presença não chegou aqui, ela já estava aqui. E através de nós, a tua presença vai estabelecer sobre esse local. Como aprendemos na quarta-feira, quem traz a lenha são nós. Que o Senhor possa colocar fogo em nós, na nossa mente, no nosso coração, e trabalhar uma cultura que vem do teu reino, através de nós. Muito obrigado por esse momento. Obrigado por esse tempo. Obrigado pelos teus filhos que estão aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia. Glória a Deus. Vou compartilhar uma mensagem com vocês. Está em Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 32. Deus é bom? Então tá bom. Diz assim. Isso mesmo? É. O povo, ao ver Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduza, pois a esse Moisés, um homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E respondeu-lhe Arão: tire os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, e traga-nos a mim. E todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. E ele os recebeu e o fundiu, transformando tudo em um ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceu holocausto e sacrifício de comunhão. E o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se muito depressa, se desviaram daquilo que lhe ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro, e curvaram-se diante dele, oferecendo sacrifício, e disseram: eis aí o Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Feche os olhos. Pai, muito obrigado por essa mensagem. Eu creio que o Senhor quer abrir nossos olhos nessa manhã. O Senhor quer trabalhar a nossa paternidade no Senhor. O Senhor quer trabalhar a tua visão do teu reino aqui para essa igreja. O Senhor quer trabalhar as nossas missões. O Senhor quer reconciliar o teu povo com a tua visão. Que, Pai, venha uma restituição aqui nesse local. Pai, venha um manto sobrenatural de restituição sobre esse local. De repente, pessoas aqui fizeram coisas que não te agradaram, ouviram coisas que não te agradaram, fizeram coisas que não estavam conectadas com o teu reino, mas por umas emoções, por umas idolatrias, ou por falta de visão, ou por falta de entender uma missão. Pai, que o Senhor trabalhe a atmosfera aqui nesse local, nessa manhã. Trabalhe em nós, e nós podemos sair daqui convicto com a Tua palavra, com a Tua verdade, com a Tua vontade, e com a Tua graça, e com a Tua misericórdia, com o Teu favor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse é um texto clássico, né, que eu já preguei essa mensagem.
mas eu não lembro. Esse dia que o pastor Dilson falou comigo sobre... Você já ministrou essa palavra um dia? Eu tentei procurar, ver onde que eu anotei alguma coisa, mas não consegui achar nada. Mas isso aqui é um momento onde o povo estava numa situação. Vimos aqui um Moisés orientando o povo, da onde ele tinha tirado o povo. Mas o que me chama bastante atenção é como Moisés, ele já vem cumprindo uma missão de alguém. Moisés ele já vinha já fazendo a sua missão através do seu sogro, Jetro. Ele já vem fazendo algumas áreas do seu chamado debaixo de uma visão de alguém. Moisés trabalhou ali uma cultura com aquele povo, e mesmo Moisés saindo para falar com Deus, ele deixou uma orientação para Arão, e ali Arão não tinha entendido o coração do seu líder, não tinha entendido a visão que tinha estabelecido para ele fazer, e com as vozes, com as pessoas do seu lado, ele não conseguiu suportar isso. Então a gente vê uma situação também que Moisés estava ficando meio cansado, e esse seu sogro chega para ele e começa a perguntar a Moisés como é que foi a situação. E Moisés tinha deixado a sua esposa e seus filhos com seu sogro e foi ao encontro com ele, levar a sua família. E lá começa a ver que estava tudo ok, leva ele para dentro de uma tenda e começa a perguntar a Moisés o que estava acontecendo. E o Jetro, seu sogro, gostou da história que Moisés estava contando para ele. Mas chegou o momento da história que Jetro perguntou: mas o que está acontecendo que esse povo só quer te procurar? E aqui eu entendo duas versões. Uma pessoa está alinhada a ouvir alguém, uma pessoa que consegue te dar um destino, um futuro. Ou você ouvir outra pessoa que recebe uma palavra dos outros, da multidão, e pratica de forma errada. A mesma pergunta que Jetro pergunta para Moisés, e depois o povo pergunta para Arão. Todos os processos que Moisés passou, e Arão não conseguiu conectar o coração dele com Moisés. E quando Jetro pergunta para Moisés qual seria o que ele teria que fazer, Jetro dá uma direção para Moisés: divide o povo para que ele se multiplique. E ali a gente já vê ali uma cultura saindo, uma cultura religiosa, porque Moisés falava com Deus face a face, ele ouviu o seu sogro. De repente você hoje está aí, de repente Deus está quieto com você, não está falando com você, porque tem uma pessoa do seu lado que está falando com você, e você não está escutando, porque você está religioso demais. Porque você fala: não, eu tenho livre acesso. Mas cuidado, para você não estiver criando um bezerro para você mesmo, e pior, para sua família, para sua casa, para o seu ministério, para o seu trabalho, porque você não quer ouvir ninguém. Não tem como você crescer se você ainda não conseguiu conectar o coração de alguém. Já reparou no casamento, quando a esposa e o marido não conseguem alinhar o coração um com o outro, as coisas não vai? Quando um pensa diferente, o outro pensa de forma diferente, não tem um propósito, como é que as coisas não fluem? E aí cada um vai criando o seu jeito, cada um vai criando o seu Deus, cada um vai criando o seu casamento, cada um vai criando o seu relacionamento. E quando vê, está todo mundo idolatrando um só pensamento. Alguém entendendo aí?
Vimos essa situação toda. Eu ia fazendo esboço, mas já foi esboço, não vou ler isso aqui não. Deixa Deus falar. E vimos a situação aqui de Moisés e Arão. E eu quero trabalhar muito isso, Moisés e Arão. Já digo no contexto de uma paternidade, que a pessoa ouvir um pai, ouvir uma pessoa que pode te levar para um destino. Mas vale a gente aprender e praticar aquilo que falaram com a gente, ou não? Porque a gente entende aqui que não, a frase que foi do nosso discipulado, não é sobre nós, é sobre Ele. Então olhamos aqui um contexto que Arão não entendeu isso, que não era sobre Arão, era sobre Deus. E ele quis fazer por ele só, da forma dele. O povo quis fazer da forma deles. Eles não entenderam de quem eles tinham vindo, de onde que eles saíram. Eu vejo aqui um povo ingrato. Eu não quero falar de pecado, mas eu quero falar de ingratidão. Se você entender que ingratidão é pecado, eu acho que é. Mas foi um povo ingrato. E a ingratidão fecha a porta. A ingratidão tira você de uma recompensa, tira de você de uma cobertura com Deus. E vimos Arão ali, ele não entendeu o coração do seu líder, ele não entendeu que não era sobre ele, era sobre Deus, era sobre a visão que Deus tinha dado para Moisés. Então que você hoje nessa manhã não é sobre você, é sobre o que Deus colocou no coração do nosso líder, para a gente fazer o acontecer aqui na terra. E a gente se rebela, porque a gente não entende algumas visões, e a gente começa a botar Deus dentro de uma caixinha, começa a colocar o reino dentro de uma caixinha, começa a colocar a visão dentro de uma caixinha, e fazer assim, vamos fazer desse jeito, dessa maneira. Sabe quando você não entende o que é uma graça? É quando você se cansa de fazer aquilo que você pode fazer. Isso cansa, isso vem confusão, isso vem briga, porque você não é grato e ainda você usa do seu direito para querer aquilo que você quer. E você começa a criar os deuses dentro do teu coração, dentro da tua mente, dentro da tua vida, dentro da tua casa. Essa mensagem eu lembrei de um fato, um discipulado na segunda-feira. Foi quando você começa a encontrar Deus numa paternidade, você ouvir alguém. Eu falo muito isso aqui. É muito bom a gente aprender com o erro dos outros, mas tem hora que a gente vai ter que aprender com nossos erros. Eu descobri uma paternidade com erro, porque eu tinha um sistema já na minha cabeça, não do reino, mas do mundo. Então você começa a achar assim que você vai viver sem ouvir ninguém. E comigo aconteceu a primeira tema da mensagem da paternidade. É que um dia eu saí com o pastorzão, a gente foi na cidade visitar alguns clientes, e eu parei o carro no local. E eu falei assim, pastorzão, eu sempre parei o carro aqui. Ele falou para mim assim, cara, mas esse lugar aqui não é para parar carro. Vocês, cara, pessoal, pode rebocar o seu carro. E eu falei, e ainda ri, eu tenho mania de ficar rindo. Falei, pastor, fala sério, eu sempre parei aqui, rapaz. Quem é o senhor para falar isso comigo? Não tinha entendido ainda. E aí, fui fazer o que tinha que fazer. Voltamos para o local, o carro estava lá. Falei, viu, paizão, aí? Show de bola, o carro estava aí. E aí, voltei no outro dia, fui fazer autoescola. Deixei o carro no localzinho lá, que eu tinha deixado um dia antes. Aí deixei ali. Aí fui fazer autoescola, todo feliz, passei. Aí quando eu cheguei no local, fui andando, passei até do destino. Cheguei no final, falei assim, mas cadê meu carro? Aí
voltei, falei, será que eu passei? Aí liguei pro pastor, acho que deu alguma zebra aqui, meu carro não está aqui não. Aí ele falou assim, pergunta alguém o que aconteceu aí. Aí eu fui e perguntei, a pessoa lá olha só, tinha um carro preto parado aqui, era meu. Aí ela falou assim, então, o teu carro tem uns 40 minutos, ele foi rebocado. Aí, o que eu fiz? Pastor, você não sabe. Pastor, rebocaram meu carro. E sabe o que eu achei interessante? Que ele não falou nada comigo pelo telefone. Ele falou assim, deixa aí que eu vou ir contigo aí. E ele foi. Aí a gente tem aprendido que com o pastorzão aqui, que de vez em quando ele trata a gente falando com outra pessoa, né? E aí o carro não estava no meu nome, estava no nome da minha irmã, que minha irmã não gostava de pastor, eu também não gostava. E aí minha irmã teve que ir lá, a gente teve que ir lá em Pedro Rico, sai lá da avenida, lá em Pedro Rico, buscar minha irmã, depois levá-la para lá. E aí ele começou a falar. O problema do Samuel é teimosia. Ele não conseguiu ouvir o que eu falei com ele. E aí aquilo ali começou a me conectar com uma paternidade. Começou a me conectar numa voz. Que eu falei, o cara falou o que ia acontecer na minha vida e aconteceu. E ali eu comecei a aprender essa voz. Aí eu falei assim, esse cara vai ser o meu pai. E aí eu tenho minha família aqui, Lucélia, Luciene, João Miguel. Porque eu falava assim, como é que a pessoa pode ter um pai? Eu já tenho um pai, né? Mas como é que você consegue conectar com um pai espiritual, né? Então assim, Moisés também tinha um pai, mas ele conectou com um pai terreno, que foi o seu sogro, que deu uma direção para ele. Então eu comecei a conectar aquilo na primeira mensagem da paternidade. E aí depois eu comecei a entender esse texto, que vê uma pessoa quando não consegue entender um coração de um líder. Arão não entendeu o coração de Moisés. Então que hoje, essa manhã, você pode entender. Comece a ouvir a direção do seu líder. Não cria deuses nem para você e nem para as pessoas que estão à sua volta. Porque não tem como você falar de uma coisa se você ainda não entendeu ainda o coração do seu líder ou da sua líder. Pode ser complicado. Te imagina para Arão, cuida desse rebanho aí, cuida dessa pessoa aí que eu vou lá falar com Deus. Poxa, tem hora que eu ia falar assim, ué cara, mas por que eu não posso ir contigo lá? Por que você mandou logo eu ficar com isso aqui? Então Deus estava trabalhando o quê? Uma maturidade em Arão que ele não teve. E Arão não estava enxergando um coração de Moisés. E o povo então? E o povo também não tinha entendido quem era Moisés, o que Moisés tinha feito por eles. Só que a bênção estava com quem? Com Arão? Com o povo? Ou com Moisés? Com quem estava a bênção? Ninguém vai responder não, gente? Quero saber a resposta. Ninguém respondeu, nem pastor. Pastor, responde aí, pastor. Aí. Você começa a entender isso. Porque você pode fazer qualquer coisa que você tem que fazer, meu filho. Você pode ir lá, dar uma voltinha no parquinho. Pode fazer o que você tem que fazer, com seus pensamentos, com isso. Mas essa semana eu entendi um pouquinho sobre isso. Sobre você entender o coração de um líder.
Aí eu comecei a pegar isso na igreja. E aí eu atendi um rapaz essa semana, bati um papo com ele, e ele me falou uma coisa assim que me chamou a atenção. Eu perguntei assim: quem é o líder disso aí? Aí ele falou para mim assim: o líder que eu faço, hoje ele está preso. E na hora eu fiquei assim, olhando para ele assim, eu falei: cara, como é que pode a gente ficar cego espiritualmente, se você vai servir uma visão de uma pessoa que está presa? Se você está servindo essa visão presa, para onde você vai? Para a prisão. Mas quando você está no reino e você entende a visão, você vai ser solto, você vai ser livre, você vai entender que Jesus fez na cruz. Você foi livre, você foi livre da escravidão. Então o povo estava assim, escravo do seu eu, do seu orgulho, uma falta de visão, uma falta de compaixão, uma falta de ingratidão. Pegando pesado aqui? Não, estou não, né? Então a gente já falou de paternidade, já falamos da visão de Moisés. Agora vamos falar da missão de Moisés. Moisés tinha uma missão de tirar um povo da escravidão e colocar o povo na terra prometida. De repente você está nesse meio, nesse processo do seu casamento, do seu negócio, da sua vida. Você está nesse meio. Você só tem que abrir só a tua mente, falar: da onde que eu saí, aonde que eu estou hoje e para onde que eu vou. De repente você está perdido, porque você ainda não aprendeu uma paternidade, ainda você não entendeu uma visão. Mas hoje você vai entender uma missão que você tem na terra. Uma missão que você tem hoje é servir o reino através de uma liderança, através de uma visão, para você cumprir uma missão que tem sobre você. Só tem que assumir isso. Arão por boca assumiu, mas não tinha assumido a missão de Moisés. E tu vemos Moisés que ele aprendeu, porque ele cumpriu a missão do seu sogro. Então não tem como você ter alguma... Como é que eu posso falar isso? Ter o seu ministério, se ainda você não tem a missão, ainda não tem a visão do seu líder. Como é que Deus vai te dar o muito, se você não é fiel no pouco? Teu pouco pode ser uma visão, teu pouco pode ser uma gratidão, teu pouco pode ser uma entrega, não de entrega de forma errada, que aconteceu com esse povo, que uma herança que eles tiveram, acabaram entregando nas mãos de pessoas erradas. Eu estava conversando com esse rapaz essa semana, eu entendi isso. Uma herança que ele tinha, uma paternidade que ele tinha, uma família que ele tinha, ele quase perdeu porque ele botou nas mãos de pessoas erradas. E a gente tem pessoas perto da gente. Tem hora que é complicado de você querer falar, mas você está vendo que as pessoas estão caminhando por uma idolatria totalmente, querendo fazer o seu próprio ministério, minha própria vida, meu próprio casamento, minha própria missão. Só que Jetro aprendeu o quê? Repartir, para repartir, para multiplicar. E você quer andar sozinho, pode dar ruim. Então, se você não entender o ambiente que você está, pode estar complicado para você e para mim. Quando você não entende o que você veio fazer, você fica cansado.
Então tu pode ver que Moisés, quando ele desce, ele foi escrever a tauba, como é que fala, amor? A minha esposa me corrige toda vez isso. Fala de mais alto, mano. Tá bom, viu? Eu fui falar com ela da mensagem, ela ficou me corrigindo. Não é assim que fala, não. Eu falei, tá bom, meu. Tá bom, tá bom. Tá vendo? Tem que ter sempre um jeito na tua frente. Sempre tem alguém para você falar. Porque se você for fazer um negócio sozinho, eu posso me lascar. E assim, na minha vida foi assim mesmo. Se você não ouvir ninguém, o destino é dar ruim. É dar ruim. Eu tive pai vivo e mãe viva. Mas hoje eu não culpo eles. Eu aprendi isso aqui na igreja. Porque de repente você cobra muito do seu pai e sua mãe. Mas tu sabe se eles receberam o que você quer? E vocês cobram isso deles? A gente fica transferindo sempre a nossa culpa a alguém. É igual o povo. Olha só, esse cara, esse Moisés aí, cadê ele? Está demorando demais. Estou precisando de uma resposta hoje. Eu quero isso hoje. E aí você entrega o seu tempo, entrega o seu dinheiro, entrega a sua ideia, entrega seu recurso, porque é uma coisa que você quer imediato. Olha, Deus vai restituir isso, não vai? De repente você está pensando, o que eu fiz hoje de errado? O que eu entreguei com motivações erradas? Esse povo entregou com uma motivação de querer um Deus para eles. Por que você não cria um Deus para sua casa, para sua família, para sua igreja? O que a gente aprendeu não é sobre nós, é sobre Ele. E o povo não conseguiu entender isso, que eles tinham uma missão, que eles tinham uma paternidade, eles tinham uma visão, mas não entenderam isso. Que você hoje, essa manhã, você possa entender isso. Samuel, qual é a área da paternidade que você não está ouvindo? Qual é a visão que você ainda não conseguiu entender? Qual é a missão ainda que você ainda não está cumprindo? Porque tem a paternidade, aí tem a visão, e a gente fica ali olhando qual é a nossa missão nisso. Quando a gente descobre qual é a nossa missão, a gente começa a descobrir o nosso propósito. E aí a gente começa a ter uma restituição. Por quê? A gente começa a falar assim, eu perdi tempo muito naquilo, fiz muito do meu jeito, eu sempre pensei assim, sempre fui assim. Mas hoje Deus está aqui para restituir os teus pensamentos, a tua cultura, a tua verdade, para onde você vai. Falar que é fácil, falar que é fácil não é. É o que a gente aprendeu aqui, ou a gente são o discípulo, ou a gente são a multidão. A multidão sempre vai querer o que ela quer, nunca vai querer o que Deus quer com ela. E você vai entender o que é uma proposta e um propósito. Moisés serviu um propósito, mas Arão serviu uma proposta. Você fica sempre de pé atrás quando é para você cumprir um propósito. Você fala, não, isso não é para mim, não, isso aqui não, eu não tenho vocação para isso não, não tenho não. Mas quando você serve uma proposta,
Qualquer coisa que vem, isso é meu. Não, eu estudei, eu aprendi, fiz isso, fiz aquilo. Mas não, quando é para você cumprir um propósito, você fica pedindo orientação de Deus, você ajoelha, pede isso, não sei o quê. Não, mas aí quando é uma proposta, você fala, não, Deus falou comigo. Mas Deus só fala contigo para proposta? Nunca fala com você com propósito? Então, tu vê esse povo que eles estavam, acho que eu corrigi agora, né, Gil? Quase que eu falei estava, né? Estava. Vou aprendendo, irmão. Tu vê aqui o povo que ele estava aqui nesse momento, nessa situação, de eles o que? Servir uma proposta. Eu quero frisar bem isso, porque você vai ficar enraizado nisso. Você vai ficar enraizado nisso. Você vai começar a olhar assim, rapaz, é esse cara que eu vou ouvir aqui, porque eu estou vendo Deus usar ele. Pum. Aí segundo, rapaz, qual a visão dele? Gostei dessa visão. Vou lá. Pum. E agora? Qual é a missão disso? Vou lá, missão, então vamos lá. Pum. E aí tu vai começar a ver as restituição, as coisas começando a dar certo, as coisas começando a colar. Por quê? Você está começando a entrar dentro de uma visão, de uma missão, de um propósito, de uma paternidade. Amém ou não amém? Eu estou embolando muito a cabeça de vocês. Então você fica mais fácil. Por que a gente fica cansado? Fica mal interpretado? Porque a gente só faz a nossa vontade. Eu perguntei no meu discipulado essa semana, ou semana passada, não sei, que essa semana foi um negócio assim sobrenatural. Eu perguntei, pessoal, como é que você sabe que está fazendo a vontade de Deus? Aí um falou, não, porque eu fico em paz. O outro, não, porque Deus fala comigo. Ao outro, não, porque não, eu fui fazer um negócio e deu certo, né? Show de bola. E aí eu perguntei assim, Jesus veio fazer o quê? A sua vontade ou a vontade do Pai? Aí ele diz, a vontade do Pai. Então quer dizer então que ele perdeu a vida dele então, né? Então ele não fez a vontade dele, então ele fez a vontade do Pai. Então se você só faz o que você quer, você está fazendo a sua vontade, não a vontade do Pai. E aí eu vejo esse texto aqui bem clarinho, que o povo queria fazer a sua vontade, e não a vontade do Pai, não a vontade do líder, que ele tinha estabelecido, eu vou ali, mas já volto. E você de repente não entende esse ciclo, esse processo, de você esperar para dar um passo. E você começa a ficar mais tranquilo quando você sabe a sua missão, o seu propósito. Você fica mais leve. A gente aprendeu no livro Enraizado que é difícil algumas coisas acontecer, mas a gente começa a querer colocar a nossa identidade no fazer. O pastorzão vai explicar isso depois, que ele sabe bem esse site. A gente acha que a nossa identidade está no fazer. Então eu preciso fazer aquilo para me encontrar, para me sentir bem. Então quando você não está fazendo aquilo, quando você não está escalado para fazer aquilo, você fica o quê? Perdido, vazio. Por quê? A tua identidade está no fazer, e não, se não está no ser. Rapaz, o relógio andou. Então você vai entender isso, de uma restituição. Então você entendeu esses pontos, e aí eu quero que você se levante de pé. Pode só se levantar só. E eu só quero que você pense, qual foi a sua herança que você entregou
na mão de pessoas erradas, ou próprio na sua mão, fazendo a sua vontade. Porque tu viu que a vontade deles era tão grande que eles tinham os brincos, tirou dos seus filhos, da sua herança, para fazer um Deus para eles. E nós estamos aqui no mês da restituição. E de repente você pode estar pensando, mas eu não fiz nada. Mas eu te pergunto, por que então você não está melhor então? Eu tô sentindo aqui que vai ter uma restituição aqui forte, irmão. Quero que você possa fechar seus olhos, que você possa pensar nesses 4 tópicos. Numa paternidade. De repente você tem um pai, de repente seu pai fala até o certo para você, e você não consegue entender o coração do seu pai, o coração da sua mãe, e você traz briga para dentro da sua casa. De repente você já é um líder e ainda não conseguiu entender o coração do líder que está acima de você. De repente você ainda não entendeu uma visão do seu relacionamento, do seu casamento. Você ainda não entendeu uma visão ainda da sua empresa, dos seus negócios, da sua ideia. Hoje que você possa entender essa missão. Qual é a missão de você estar aqui nessa terra? Qual é a missão que você tem para fazer acontecer aqui em Petrópolis? Qual é a missão que tem da sua empresa? Qual é a missão que tem do teu casamento para cumprir aqui na terra? Qual é a missão do teu ministério que você tem para cumprir aqui e você ainda não cumpriu? E qual a área que você tem para restituir, que precisa restituir? De repente é um tempo de qualidade com você mesmo. De repente foi uma entrega que você entregou o seu corpo para alguém que você não queria, porque você queria uma resposta. De repente você entrou num relacionamento porque você queria um carinho, você queria um pai nele. De repente você entrou num relacionamento querendo uma mãe, e você ficou perdido, sem direção, está cansado, está tendo briga, contenda. E o texto fala que quando Moisés desce, ele separa e pergunta: quem está comigo? Quem está pelo Senhor? Então venha, para quebrar toda a fortaleza que tinha ao contrário. Que você hoje pode ser essa pessoa hoje, que pode ser do Senhor, que possa estar hoje falando do que Ele fez com você, de que Ele é seu Pai. De repente teve uma infância que não conseguiu conectar ainda. Eu quero dizer que você não perdeu tempo. Deus vai restituir tudo em dobro sobre a sua vida. Você não perdeu tempo. Hoje Deus vai restituir o seu tempo, o seu ministério, o seu chamado, o seu propósito, a sua identidade. Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado por essa palavra que mexeu nos nossos corações, mexeu na nossa mente. Ela tem um destino, ela tem um carteiro, ela tem uma pessoa para entregar a sua missão que ela tem que fazer. Pai, que as pessoas hoje podem abrir essa carta e começar a ler a sua paternidade, a visão,
a missão e aquilo que ela vai reconciliar com o Senhor nessa manhã. Pai, aquelas pessoas que estão aqui ouvindo, libera uma bênção especial, que o Senhor possa encontrar cada uma dessas pessoas que estão aqui ouvindo. O Senhor libera, Senhor, o teu sobrenatural, que não é nada sobre eles, mas sobre o que o Senhor quer fazer com eles nessa nação. Guarda aqui cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Glória a Deus. Você pode se assentar um pouquinho? Segura a onda aí. Tem um testemunho aqui, a gente quer orar. O nosso amigo Gustavo vai... Podia estar até com o violão na mão mesmo, amém? Pode aplaudir o Senhor Jesus pela vida dele? Bom dia, graça e paz. Estou meio nervoso, né, pastor? O discipulador Samuel pediu para falar sobre o testemunho. E no primeiro momento eu falei que não queria. Eu falei assim, dá para mim hoje não, Samuel. Mas eu tenho orado bastante ao Senhor desde da minha volta, pedindo ao Senhor para me capacitar, para fazer a obra dele. E como a gente vai saber se a gente está seguindo o caminho, sendo capacitado, se a gente não fazer quando a gente é convocado, né? E eu quero deixar aqui um testemunho sobre a minha volta, né, dos caminhos do Senhor. Eu tinha uma vida... Primeiro quero falar sobre um versículo da palavra de Deus, está em Provérbios, que diz que há caminhos que para um homem parecem ser bons, mas o fim deles é a morte. E eu vivi uma vida que para mim era muito boa. Vivi uma vida que, às vezes, pelo que eu queria fazer, estava muito bom. Tinha amigos, a maioria deles vou levar para minha vida inteira. Tinha pessoas à minha volta, tinha meu emprego, graças a Deus nunca me faltou. Tinha uma família que orava por mim, minha mãe, meu pai, minha irmã. Mas faltava a minha parte, que a minha parte não estava sendo feita. Uma vez minha mãe me perguntou na cozinha, falou assim, meu filho, o que é mais fácil tu parar de fazer? O que é mais difícil, na verdade? Eu pensei, falei assim, mãe, difícil é parar de tocar na noite. Que eu gosto muito de tocar na noite. Aí ela falou, tá bom, meu filho, saiu. Não entendi nada. E foi a primeira coisa que eu perdi a vontade de fazer. Foi parar de tocar na noite. Acredito que foi Deus me perguntando, não era minha mãe, era Deus me perguntando, meu filho, o que tu quer que eu pare? O que é mais difícil você parar de fazer? E às vezes Deus está te perguntando, o que é mais difícil você largar? O vício, largar, você que está em casa, o vício, largar as drogas, largar as bebidas, as coisas erradas. O que é mais difícil? Ele quer ouvir de você, para ele trabalhar na sua vida. Foi a primeira coisa que eu parei de fazer, que eu perdi a vontade. E uma vez, a minha decisão mesmo para voltar não foi aqui na igreja, foi antes um pouco, foi dentro de um velório que eu fui. Vendo pessoas chorando, pessoas não sabia dizer onde a pessoa estava, não tinha certeza de falar onde a pessoa estava. E eu pensando comigo, falei assim, e se acontecesse comigo agora? Minha mãe vai saber onde eu estou. Minha família vai saber onde eu estou. E aonde eu vou estar também? Onde eu vou estar repousando? Onde eu vou estar? Qual a eternidade que eu vou estar? Na vida eterna ou na morte eterna?
E nisso eu falei assim, eu vou dar um basta nesse que eu estou passando, vou tomar uma posição na minha vida. Só que eu não tinha força sozinho. Por isso que muita gente fala que a vida com Jesus é complicada, é difícil viver a vida cristã, seguir nos caminhos, mas quando Jesus está com a gente, Ele ajuda a gente, então passa a ser fácil, que para Ele nada é impossível. E eu precisava de um passo para me ajudar a entrar para os caminhos do Senhor. Foi que meus pais pegaram Covid e eu não peguei. Fui o único em casa que eu não peguei Covid, pastor. Aí sabe disso, né? E o único lugar que eu tinha para ir era a casa da minha irmã. E foi aí que eu comecei a vir no culto, né? Samuel me deu um abraço e falou assim: tua decisão é hoje, hein? E graças a Deus eu estou aqui e estou igual uma manteiga derretida, chorando muito ultimamente. Aí teve um dia que eu bebia, né? O vício da bebida estava me assolando muito. E acho que só contei para o Samuel. Eu falei assim: Senhor, eu quero ser liberto. E teve um dia que eu estava no culto aqui, sempre abençoando com a oferta e tal. Só que faltava a posicionamento de como você vai depositar, vai entregar a sua oferta, seu dízimo. E eu falei assim: Senhor, hoje é quarta-feira. Toda quarta-feira eu saía do meu trabalho e tomava tanto de dinheiro que eu bebia, gastava com cerveja para ir até em casa. Tomava umas 5 cervejinhas, gastava uns R$30, R$40 e ia para casa. Hoje eu vou dar esse dinheiro para a tua casa. Pum, botava na oferta aqui. Eu quero ser liberto. No dia seguinte dava aquela vontade de beber de novo. Eu falei assim: Senhor, hoje é domingo. Hoje eu saía, gastava mais um pouquinho. Esse dinheiro é o meu vício. Estou botando aqui. Botava na oferta. Graças a Deus, vai fazer acho que 3 meses. Graças a Deus, que Deus tem me ajudado, tem me sustentado na presença dEle. E hoje, quando eu falei que não queria falar, falei com Samuel, não queria falar. Samuel saiu daqui jururu, foi lá para dentro. Eu falei assim: cara, que eu tenho pedido a Deus no secreto, no meu quarto, todo dia que eu oro, para Deus me capacitar, para Deus me dar palavra, para Deus me usar para falar para as pessoas, para ganhar almas para o reino dEle. O dia que me pede para falar um testemunho, eu falar que eu não estou preparado, se é Ele que me capacita, se Ele capacita, todos nós estamos aqui. Eu agradeço a minha oportunidade. Fiquem firmes. Amém.